dia, boa tarde, boa noite, Carlos Lopes, artista, Dorsal Atlântica, Tupinambá e tudo mais. Gente, estou aqui hoje para celebrar a reprensagem do LP Antes do Fim, o primeiro LP da Dorsal Atlântica. O Ultimatum foi antes, mas era repartido. Então, o primeiro LP solo da banda foi em 1986. Como é muita história para contar, e eu não vou poder aqui ficar 2 horas falando, eu acho que enche o saco de todo mundo, eu vou dividir esse vídeo particularmente em 3 partes. Essas 3 partes vão ser, primeiro, falando sobre as faixas e o lançamento atual da Rocinante 3 selos. Muito bem. Depois eu vou fazer um sobre a copiagem da fita de rolo e como eu consegui reavê-la após décadas para que esse disco fosse reprensado. Isso é uma história muito boa. E, por fim, algumas observações. Mas vamos lá. Esse disco acabou de ser relançado agora, entre 2024 para 2025. A questão é que eu fiquei numa longa negociação com o selo. Gente, eu não devo estar mentindo, não. Ou não estou ainda em estado terminal, não. Mas deve ter sido 2 anos. No mínimo, é isso que eu lembro. Conversando, vai para lá, vai para cá. E o que a Rocinante tem de mais legal, mais interessante? Ela me respeita. Isso é básico, porque tem gravadora que não me respeita. Então, vocês sabem que tem um monte de gente que me cobra e fica assim: ah, por que você não bota a música no streaming? Gente, eu não boto música no streaming porque eu não recebo nem direito autoral de disco antigo meu. Então, o que acontece? Como nada é transparente, como tudo é muito estranho, eu gosto de lidar ainda com o físico. Muito bem. Então, para não estender mais o assunto, vamos a esse belo lançamento. Coisa linda, né? Essa capa aqui, primeiro vamos falar a história da capa. A capa era o seguinte: o selo original era uma loja na Teodoro Sampaio, em São Paulo. Eles nos procuraram porque a gente estava ficando muito famoso naquele período 85, 86, que era uma época sem internet, sem empresário, sem agência, sem promotor, sem nada disso. Era uma coisa feita no mundo real. E era o começo de tudo. Então tem gente que não gosta, mas eu repito que é verdade, cara. Eu fui uma das pessoas que fundou o heavy metal no Brasil e que fundou a música extrema no Brasil. Entendeu? Isso aí só tem 3. O Estrés de Belém, o Vulcano de Santos e a Dorsal Atlântico Rio de Janeiro. Então todo o movimento se calcou nessas portas que nós abrimos. Ótimo. Por que eu estou falando isso? Não havia música extrema no Brasil. Todo mundo sabe, eu canso de falar, que eu sou bitomaníaco. Mas para minha geração com 18 anos, eu não queria tocar Beatles, certo? Eu queria tocar algo novo, que fosse da minha geração. E isso foi o heavy metal, tanto que o Rock in Rio 1 veio até depois. Muito bem. Aí nós fomos procurados por esse selo de São Paulo e nos ofereceram mundos e fundos para gravar. Sei lá, semanas de gravação. Chegou aqui, fomos gravar no Rio, aí chegaram pra gente e falou: vocês têm 2 dias. Eu falei: cara, vocês fuderam a gente. Aí os caras falaram: problema de vocês. Então a gente deu o máximo. Esse disco literalmente é ao vivo, a gente tocou a banda junto e depois eu botei a voz e botei os solos. Isso tudo foi feito em 2 dias. Um dia, olha só que loucura, a gente gravou o disco todo em 6 horas. E depois a gente mixou o disco todo em 6 horas. É um retrato de uma época, eu não digo nem romântica, sabe? Nem romântica. Aí a história da capa é o seguinte: eu tinha uma capa, que vocês vão ver aqui, que eram 3 fotos, era foto de cadáveres, do meu amigo Roberto Loureiro, que ele estava estudando medicina, aí ele entrou lá no depósito onde tinha os cadáveres de indigente, tirou a foto, eu falei: vai ser a capa. Quando eu mostrei isso para os donos do selo, eles me falaram: isso aí não é comercial. Olha que eu fiz isso antes do Carcass, hein? Aí eu falei: cara, pô, vocês não podem ir embora, essa é a capa, vocês não podem me desrespeitar dessa forma, já não me pagou a gravação direito, agora vai desrespeitar a capa? Aí eu tinha uma camiseta pintada à mão, que era essa da caveira. Mas o que os caras me fizeram por máximo de inteligência? O inconsciente explica. Freud explica. Vocês podem reparar que a capa está torta. Eu fiz isso aqui, tudo direitinho, sabe? Marcadinho. E vocês podem ver que eles ajeitaram a camiseta para tirar uma foto, botou a camiseta torta. Como eu acredito muito em vivo poder do inconsciente,
É claro que isso tem uma explicação simbólica. E acabou sendo uma capa icônica, talvez seja a capa mais icônica do metal brasileiro, não sei. Mas enfim, eu tô falando porque, gente, eu tenho 16 anos, eu tenho 62 anos, faz 63. Então não adianta, assim, falar, tu tá se exibindo. Não, não tô não, eu tô falando a verdade. Pô, relaxa, cara. Então, o que acontece? Este é o antes do fim. Ele foi criado, e eu vou explicar no próximo vídeo, por uma questão de fundamental metal extremo no Brasil. A mistura de hardcore com metal que não existia. Era abolida totalmente em todas as capitais. O Rio de Janeiro era um pouco mais aceito, mas São Paulo era como cuspir na cruz, cagar na mesa do Supremo. Paulista não aceitava essa mistura de metal com hardcore, ponto final. Aí foram se acostumando, muito bem. Vamos lá, gente. Essas fotos foram tiradas num concerto que a gente fez com Overdose, Sepultura, Mutilator, no Ginástico em Belo Horizonte. Foi um dia histórico, tá? Tá vendo? Foi coisa linda. E aí, o que acontece? Só para fazer mais um detalhe, que eu acho importante citar isso, já que eu citei, né, esse negócio das fotos do show da Cogumelo em 86. Isso aqui era o pôster da versão original do Antes do Fim, 1986, tá? Estou eu aqui, de pulseiras, taxas, meu irmão, hardcore, tá? E o que acontece? Essas fotos foram tiradas na abertura que a gente fez para o Venom no Maracanãzinho. Imagine, a gente tinha pouco tempo de banda, já estava tocando no Maracanãzinho, uma coisa absurda. Então tudo era muito, vamos dizer, no coração. O disco, ele foi gravado nessas parcas condições, mas é o registro de um momento, de uma época. Tanto que as músicas têm sempre letras falando sobre análise daquele período. Na verdade, a gente tinha acabado de sair da ditadura militar e eu queria escrever um disco sobre a ditadura, mas eu achei que a maioria do público da gente tinha 15 a 20 anos. E eu pensei, cara, se eu falar de ditadura, esses caras vão torcer o nariz, porque muitos aqui, inclusive, devem gostar. Então, o que eu vou fazer? Ideia. Vou falar sobre o nazismo, que dá no mesmo. Então, eu fiz alegorias ao nazismo. Quando eu estava falando de Josef Mengele, quando eu estava falando dele, na verdade, estava falando de Médici, Costa e Silva, entendeu? Era isso. E todas as letras são sobre ditadura e sobre o movimento de metal que já estava começando a dar seus primeiros pitis de traição e... Eu não posso falar certas coisas, não vou falar, não. Então é o seguinte, esse disco foi lançado de forma linda pela Rocinante, 3 selos, um selo do Rio de Janeiro, vocês podem ver que é Gatefold. Essa foto aqui foi tirada também pelo nosso amigo Roberto Loureiro, no Chapéu dos Pescadores. Para quem está no Leblon, subindo de carro em direção à Barra da Tijuca, tem um monumento de pedra. Desce a escada, tem um monumento de pedra lá embaixo, meio gótico, onde os pescadores pescam até hoje lá. O que acontece? A gente desceu lá de noite e tiramos as fotos com as nossas roupas lindas da época. Então isso, basicamente, eu estou falando sobre o visual do disco, o visual da gente naquela época, e estou falando sobre as fotos. Muito bem. Esse é o primeiro vídeo, talvez de 3, de 4, quiçá. Então eu quero agradecer a todos aqui que viram, assistiram. São 10 minutos de vídeo. Espero que vocês entrem no site da Rocinante 3 selos e adquiram esse LP. Porque artista com barriga vazia morre de fome. E aí o que acontece? Quem são os apoiadores da Dorsal? Não é o movimento todo como um todo, não. São as pessoas que respeitam os meus pontos de vista, a minha vida artística e minha ideologia. Então é isso, gente. Muito obrigado. Esse foi o primeiro vídeo. Os outros eu vou começar a falar. Coisa boa, né? Muito obrigado. Obrigado mesmo, gente. Um prazer.